Hoje o vídeo ele não vai ser sobre notícia, talvez um conjunto delas referente à engenharia de software. Eu tive uma epifania enquanto eu andava pelas ruas de Ginza, então esse é o vídeo que eu fiz hoje. E eu acabei pensando sobre muitas variáveis referente ao assunto engenharia de software no Japão. E como não está tão diferente quanto no Brasil. É claro, tem três fatores chaves que hoje é melhor do que você estar no Brasil. Número um é a segurança. Você está num país de primeiro mundo que é famoso por ter uma segurança tremenda. Então, andar por aí com essa câmera, como eu estou fazendo, e é uma câmera assim de alta qualidade, eu nem arriscaria andar numa Paulista com uma câmera dessas por aí. Porque eu sei que existe uma alta chance de alguém passar de bike e de repente levar, eu fazer tomar alguma providência e nada acontecer. Então, aqui no Japão é assim, é extremamente raro de um negócio assim acontecer. Então, sair filmando e mostrando assim com uma câmera de alto nível que eu tô utilizando agora, não é um negócio que você vai conseguir fazer livremente aí nas ruas de São Paulo, numa Paulista da vida, sem ter essa preocupação em mente. O outro ponto que talvez seja conveniente até então é a questão da grana. Mas não se iluda, não é uma quantia absurda, gigante de dinheiro que você vai ganhar aqui no Japão. Não é um negócio que você vai conseguir luxar. Por exemplo, a vaga de emprego que eu consegui aqui, eu a compararia como se fosse um Itaú aí do Brasil. Não é um salário que você consegue luxar, sabe? Não é o salário top de empresas FANG da vida, que é o Meta, Google e Amazon, mas também não é pouca bosta. É um salário ali que você vive bem, tem as suas necessidades atendidas, tem um bônus ali conveniente, mas assim, não é a melhor coisa que você pode ter. O ponto aqui também é a parte da carga horária. Por eu ser estrangeiro, eu tenho o cartão verde, né, para falar que eu não vou fazer as porra de hora extra não paga, né, porque tem muito japonês japonês, asiático no geral, eles curtem esse cachorrinho da empresa e fazer 2 horas que estão no contrato, são 2 horas extras não pagas e que fica como opcional, né? Assim, opcional até que o seu chefe obrigue você a fazer. Mas se ele nunca pedir você diretamente para fazer essas horas extras, eu meto um foda-se e saio. Eu saio e, assim, por meu desempenho ser ok, não dá nada, eu consigo entregar tudo no dia a dia. Mas se o seu desempenho não é um dos melhores, então você vai acabar se ferrando e tendo que fazer essas horas não pagas, fazendo sua hora cair. Eu não faço porque eu vejo que tem outras coisas que podem fazer minha hora mais valiosa. Por exemplo, compartilhar notícias, ver notícias e compartilhar as notícias que existem aqui no YouTube, fazer esses vídeos, viver, né? Viver a qualidade, viver a tão infame qualidade de vida no país de primeiro mundo. O, então, os pontos que eu estava mencionando primeiro, a segurança. O segundo é a questão de grana, né? Você consegue ter um volume de grana que você consegue guardar um pouquinho, pelo menos, um pouquinho mais que no Brasil. E também tem a questão de... Assim, antes de ir para o terceiro ponto, eu quero fazer um outro parênteses, um pouquinho mais estendendo essa parte de dinheiro, porque no Brasil, quando eu trabalhava como engenheiro de software, eu passei pelo Itaú, passei por umas empresas que já eram da gringa, só que eles pagavam em reais, mas aí o salário ele já era absurdo. Há 5 anos atrás, aproximadamente uns 4 ou 5 anos,
Meu salário já estava batendo uns 10 mil. O poder de compra naquela época, comparado com hoje, era absurdo, cara, porque você conseguia fazer bem mais coisa do que você fazia no último ano que eu tava aí no Brasil. Eu lembro que no último ano que eu tava aí no Brasil, a cada 3 meses, a minha compra, acho que compra semanal, ela subia R$ 100. Sem zoeira, cara. Eu comprava sempre banana, pão, ovo, whey protein. Não era todo mês que eu comprava o whey protein, mas... Assim, tinha uns itens que era semanal e eles passaram a ficar caro. A cada 3 ou 4 meses subia 50, R$ 100, algo nessa faixa. Eu olhava para aquilo e pensava, cacete, meu dinheiro tá começando a ser consumido de uma forma que eu não estou gostando. E aqui no Japão, essa inflação, ela não. Você ainda não consegue perceber logo de cara que está afetando sua quantia para o seu orçamento, né, para fazer compras no mercado, por exemplo. Pelo menos com o salário nível entre aspas Itaú entre aspas daqui. Você como engenheiro de software não tem tanto esse problema, mas você não consegue fazer certos luxos como viajar toda hora, de repente usar salão de beleza, esses salões de massagem, salões no geral, qualquer serviço que dependa diretamente de um provedor de serviço. Aqui é muito caro. Por exemplo, você tem que torcer para não quebrar nada na sua casa, porque se você chama alguém para arrumar ou para fazer faxina, ferrou, cara. Comparado com o Brasil, é muito mais caro. Você não consegue ter esses luxos, a não ser que você tenha uma remuneração assim, nível empreendedor, empreendedor de sucesso. Nível de engenheiro de software brasileiro médio, não rola. Nesse meu nível não rola, não. Rola comprar um robozinho. Aí você tem a vantagem de acabar guardando tempo, porque você bota um robô na casa, ele começa a sair limpando. É caro. Vai. Aqui é uns 3 mil, 4 mil reais e você acaba guardando fácil esse valor quando você trabalha como um engenheiro de software aqui no Japão. É, Aí você tem essa vantagem de ter esses robôs, mas enfim, você não tem o poder de compra de ter serviços humanos disponíveis para você. Agora, no Brasil, você já, pelo menos no passado, há uns 4 ou 5 anos, quando eu estava aí eu tinha poder de compra, fazendo meus planos, pensando em futuro há 5 anos, tipo hoje, né? Eu conseguia naquela época fazer esse tipo de consideração, né? Se eu quisesse ter uma empregada, se eu quisesse ter um lugar que eu curtia bastante, eu acho que era Clínica Oriental. Cara, tinha umas massagista lá muito massa. E eu ia com uma certa frequência lá, acho que 1 ou 2 vezes no mês. Nossa, o valor ele explodiu nos 4 anos seguintes. Eu acabei indo uma vez a cada dois meses. E há 4 anos, 5 anos atrás, o preço de carro explodiu também. Eu lembro que eu tava de olho em Honda Civic, velhão, né? Aqueles de uns 20, 10 anos atrás. E você conseguia achar fácil ali por 30, 40 mil reais. Eu olhava para aquilo e falava, cacete, esse carro vai ser meu. Pode ter passado uns 30 donos, mas eu ia pegar um. Só que eu acabei falando, carro, eu não preciso de carro. Meu dia a dia tá ok do jeito que tá. Eu tenho o trem metrô perto de mim, vai servir para nada. Impressionar a mulher, você faz um marketing bacana no Instagram e já tá ok com marketing com viagens, etc. Agora, pensando para carro, eu não tinha utilidade para aquilo nenhum.
Aí eu acabei esquipando, né? Deixei de lado. E hoje tá 90 mil, 100 mil, 120 mil usado, cara. O porra de um carro usado tá batendo 100 mil, cara. Ou melhor, ou quase, eu não sei quanto tá agora, mas enfim, eu achei umas pérolas nesse valor. Aí eu falei, caralho, mano, como assim? A gente tá indo pra um buraco com a questão de poder de compra. E aí no Japão você tem as coisas um pouco mais sob controle. No Brasil você foi muito pro buraco com os últimos anos. Seu poder de compra foi assim, pro espaço. E aqui você não luxa tanto, mas para certos produtos você consegue seguir adiante. Agora, o outro ponto que eu ia mencionar aqui é a questão de mulher. Ah, cara, mas ainda vale a pena vir pro Japão para tentar achar relacionamento? Eu acho que se você vir exatamente hoje e você tá numa idade que demete com pessoas entre 25 anos para mais, essa safra ainda se salva, porque tem muita ocidentalização do Japão. Então é bastante comum você ver as menininhas de 18 a 25 indo aí para o putismo, né? Putismo, vocês sabem o que eu quero dizer. É o negócio de OnlyFans, postando dancinhas, usando saia como chapéu. Então você tem uma assim, predominância absurda do ocidentalismo. Aí você me vem e me fala, mas estudantes usam saia como chapéu, tal, é meio que uma trend, blá blá blá. Tá, e quem disse que eu tô falando de pessoas na faixa etária de estudante? Então você tem algumas coisas mudando aqui. Só não muda ainda para quem tem uma cabeça de 25 anos para adiante. 25 anos em diante você ainda tem esse comportamento um pouco mais conservador. Mas não é garantia que essas pessoas, essas mulheres vão manter tal comportamento com o avançar aí dos anos. Ainda mais porque como o Japão ele está deixando de ser esse país com padrões de país rico, né? Que você não desce a sua classe para o nível de um grupo de putismo, você acaba tendo, com o empobrecimento do Japão, você acaba tendo mulheres que se assemelham à do Bostil. Então, em 5 anos, assim, no futuro, eu vejo que não vai ter tanta diferença se você vier para cá com esse foco. Eu vejo que essa vinda minha deu um match, deu muita sorte, né? Eu não tinha como objetivo vir para cá somente pela grana. Se eu fosse só pela grana, eu teria ido para a Europa. E a questão de mulher, a infame waifu, é bem possível de você encontrar por aqui. Você encontra mulheres de alta qualidade com as características que vocês possam imaginar aí. Mas assim, nessa safra, nas safras futuras, talvez você já não tenha tanta essa sorte. Então, o que eu quero resumir com esses 3 pontos, né? Essas 3 motivações que são os pontos principais motivos de você querer vir estar no Japão, é que esses pontos podem estar mudando com o avançar do tempo. E já mudou bastante, né, de um ano para cá, porque agora você tem um governo contra você, você tem esse governo de merda que está subindo requerimento, você tem que ter um japonês nível N2, que é um nível assim avançadíssimo. Eu não tenho esse nível, meu nível é intermediário cocô. O N2 é um intermediário avançado. E não dá pra tancar isso aí não, cara. Vai uns 4, 5 anos pra você conseguir ter esse tipo de japonês avançado. Então, essa barreira por si só ela já te
corta facilmente dos requerimentos para vir para cá para o Japão. O salário, ele não tá mais no nível de 30 anos atrás. Quando eu comecei a estudar o Japão, eu vi que o poder de compra caiu enormemente nesses últimos 30 anos. Você tem o mesmo poder de compra de alguém que trabalhava em fábrica há 30 anos atrás, para você ter uma ideia. Eu fiz as curvas de números, né? O número do seu salário versus o tempo, e comparando quem tem um diploma e trabalho de ensino superior versus quem trabalha em fábrica. E o seu poder de compra, cara, você vem aqui como engenheiro de software, você surpreende o quanto alguém que trabalhava em fábrica tinha de poder de compra e o quanto você poderia estar tendo de poder de compra há 30 anos atrás. Então você fica meio que puto com a perca que você teve e com o que você poderia estar vivendo. Então você acaba sentindo que se você vem para cá com o visto de engenharia de software, você caiu meio que numa cilada, porque a longo prazo você acaba se ferrando se você pensa em amarrar o seu burro por aqui, né? Se você pensa em morar a, em, em um longo período de tempo aqui no Japão. Eu recomendaria como se fosse uma experiência. Faz aí uma experiência de uns 2 anos, coloca no currículo que você trabalhou no Japão, um time internacional, que aí você acaba tendo oportunidades no futuro de trabalhar por uma empresa norte-americana na Europa do Brasil ou outro país de terceiro mundo, porque você acaba convertendo dólar, euro em moeda local desses países. E aí você vive como um rei, cara. Você junta ali o seu capital num mato-pio, né? Você vai para uma fazenda, vai para um local isolado, se afasta de regiões que são conhecidas como regiões perigosas do país e se junta onde é seguro e não tem tanta ocorrência criminal. Hoje eu penso que se você for na linha de dinheiro, para guardar o máximo de dinheiro possível como engenheiro de software, o melhor caminho é esse aí. Você pega esse trabalho na gringa, PJ com a moeda do país de primeiro mundo. Você não pega um emprego na gringa ganhando em real CLT. Não faça essa merda. Pega como PJ e com a moeda do país que você vai receber em dólar ou euro. Porque trabalhar recebendo em reais, meu amigo, não rola não. Então com essa definição você acaba vivendo como um rei, você maximiza os seus ganhos e acaba vivendo da melhor forma possível. Infelizmente a inflação ela está atacando todos os países do mundo e o emprego de engenharia de software ele está tendo seu salário reduzido. A última vaga que eu vi era um PJ para gringa e se eu convertesse o salário ele estava dando 22 mil reais, cara. É muito pouco para você ser um engenheiro de software para o norte-americano. Ele está cagando na sua boca, porque é menos do que 5 mil dólares isso aí. Isso aí eu acho que é uns 3 mil. Enquanto que lá, o norte-americano ganha 10 mil dólares. E além disso, você tem a inflação corroendo tudo com o avançar dos anos. No meu ponto de vista, a engenharia de software ela já foi algo positivo na época do Covid e também na época que poucas pessoas davam valor à nossa profissão. Então, pela escassez, os salários eram altíssimos, seu poder de compra era assim absurdo. Mas hoje, meu amigo, infelizmente o engenheiro de software ele é o profissional que se assemelha ao pedreiro de 30 anos atrás. Como assim? Você tem de monte, desvalorizado, não te dá mais tantos status assim. Acho que nunca deu. E te venderam o marketing dessa ideia para você virar peão de operador de IA.
Então a ideia de ser um engenheiro de software é algo mais pessoal de cada um agora do que uma constante de sucesso e dinheiro fácil ao longo do tempo, porque agora nossa profissão anda em risco e a inflação de todos os países em conjunto está a reduzir um pouco do nosso glamour. Até o próximo vídeo, senhores.